Senhor meu Deus, quando eu maravilhado paro a pensar no teu grandioso ser, vejo a beleza do céu estrelado a declarar ao mundo seu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje o Senhor tem nos permitido mais uma lição. Tem nos dado a oportunidade de nos reunir para estudarmos a palavra dele. O tema da lição de hoje: Deus condena injustiça social. Nós vamos aprender com a experiência do profeta Miqueias e trazer esta experiência para nós em nossos dias. A minha oração é que o Senhor possa estar abrindo em cada um de nós o entendimento para compreender a importância de praticarmos a justiça social, a justiça com o nosso próximo. Que o Senhor possa estar nos orientando, nos alegrando nesta manhã, uma manhã que temos passado uma semana com bastante frio, mas esta é uma bênção também, porque faz parte do ciclo da natureza, não é isso? Que Deus possa, então, estar com todos nós neste momento. Esta é a minha oração. A todos vocês, um bom estudo da lição. O nosso textuário está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler juntos. Aprendei a fazer o bem e atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteai a causa das viúvas. Que o Senhor nos abençoe com este texto áureo da lição. Tem muito a ver com o tema do nosso estudo hoje. Fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Que Deus nos abençoe nesse estudo, que possamos sair daqui mais fortalecidos. Essa tem sido a minha palavra. Eu não sei se teria uma outra palavra que defina melhor a nossa necessidade. Porque a cada dia nós precisamos de forças. Forças para viver. Forças para continuar a nossa jornada aqui na Terra. Por isso eu peço ao Senhor que nos ensine a praticar aquilo que é de bom para o nosso viver na sua presença. Durante essa semana, vamos ver quem pôde separar um texto para nos dizer. Como nós estamos longe uns dos outros, eu vou passar aqueles textos que eu anotei, que acho que chama mais assim, desperta mais a atenção na leitura do dia. Na segunda-feira eu separei Miqueias 1, versículo 3, e aqui nós lemos que o Senhor sai do seu lugar e desce para visitar a terra. Observemos, nossos irmãos, como o nosso Deus, ele zela pela sua criação. Ele tem a sua morada, como
nós lemos aqui em tantas outras passagens, né? O nosso Senhor Jesus mesmo disse que ele voltaria para a casa do Pai. Então ele tem a sua morada nos lugares celestiais, mas desce para visitar a terra. É importante pensarmos no zelo que ele tem por sua criação, o homem, principalmente, né, que ele criou a sua imagem e semelhança. Na terça-feira eu separei Miqueias capítulo 2, versículo 1. Tem muito a ver com o assunto da lição, né? O sono da desgraça dos opressores gananciosos. Nós vamos esmiuçar mais essa questão, porque isso é terrível, mas é uma situação que acontece, e com muita frequência. Olha, não é coisa rara, não. Na quarta-feira, Neemias, capítulo 5, versículo 1, vemos aqui o grande clamor do povo contra os judeus opressores. É assim, comovente, é triste ver que em todas as épocas o povo, a população mais desamparada, sofreram nas mãos de pessoas opressoras. Infelizmente, essa situação continua e vai continuar, e cada vez vai piorando mais e mais, porque o mundo vai de mal a pior. Na quinta-feira, Neemias capítulo 13, versículo 5. Aqui o nosso profeta Neemias, ele faz um protesto contra a profanação do sábado. O sábado para os judeus foi um dia separado para buscarem o Senhor nosso Deus. E o que estava acontecendo nos dias do profeta é que este dia especial da semana, dedicado ao Senhor, estava sendo profanado em vez de ser consagrado ao Senhor. Triste situação, mas também nos mostra a coragem do profeta Neemias. Muitas vezes a covardia faz com que nós nos calemos diante dos erros, diante das aberrações que acontecem entre nós. Não estamos falando em termos assim políticos, mas em termos do nosso próprio convívio de igreja, nosso próprio convívio de família, né? Que o Senhor nos ajude a observarmos os seus preceitos e naquilo que estiver precisando de ser esclarecido, de ser confrontado, que tenhamos disposição e coragem. Na sexta-feira eu separei Salmo 82, versículos 3 e 4, porque aqui nós temos uma exortação do salmista Asaf. A exortação dele é no sentido da prática da prática da justiça e socorro. Eu vou ler esse versículo. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Que exortação nós observamos aqui no Salmo 82, versículos 3 e 4. No Salmo 82. Agora, Salmo 113, versículo 6, é a leitura de sábado. O Senhor se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Parecido um pouco com o texto de Miqueias, né? O Senhor desce do seu lugar, sai do seu lugar para visitar a terra. Aqui o salmista diz que o Senhor se inclina para ver o que se passa sobre o céu e sobre a terra. E terminando as leituras da semana, hoje domingo também tem uma leitura que é Miqueias capítulo 3, eu separei o versículo 4.
E aqui nós temos que por causa da maldade dos líderes, né, o Senhor se esconderá deles. O Senhor se esconderá daqueles que praticam a maldade conscientemente e não atendem aos seus clamores, às suas exortações. Então o Senhor se afasta desse tipo de pessoas. Muito bem, e a lição de hoje, então, já temos citado o título no início, vamos repetir novamente: Deus condena a injustiça social. Já temos lido o textuário, e o texto da nossa lição está em Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 3, no mesmo capítulo 2, versículos 8 e 9, e capítulo 3, versículos 1 a 4. Que o Senhor nos abençoe. Nós temos sempre pedido a Deus que nos abençoe no estudo da sua lição. Deus condena injustiça social. Eu separei, primeiro, o perfil dos que praticam injustiça social. Nós vamos observar isso em Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 3 e capítulo 2, versículos 8 e 9. Segundo, a identificação dos líderes na prática da injustiça social. Miqueias, capítulo 3, versículos 1 a 4. E por último, a atitude do cristão para não praticar a injustiça social. Nós vamos observar como nós devemos agir como cristãos. Então, voltando ao nosso tema, Deus condena a injustiça social, e dentro desse perfil dos que praticam injustiça social, nós temos o texto de Miqueias, capítulo 2, versículos 1 a 3 e 8 a 9. Vamos passar os olhos nesse texto. Vocês que estão com a Bíblia aí aberta, ou que estão olhando aqui para a tela, observem como é que as pessoas do mal agem. Olha só o que está aqui relatado pelo profeta Miqueias. Aliás, antes de falar mais sobre o texto aqui de Miqueias 2, eu quero deixar com vocês um pequeno comentário sobre esse profeta Miqueias. Ele foi um servo do Senhor que profetizou mais ou menos no século 8º antes de Cristo, tá? Portanto, ele foi contemporâneo dos profetas Isaías, Oséias e também Amós. Uma característica nesse profeta Miqueias é que ele era natural de uma localidade chamada Moresete, como está no versículo 14, em Miqueias 1:14, né? Essa localidade ela é importante nós entendermos porque ela ficava numa região rural, ou seja, uns 40 quilômetros de distância de Jerusalém pelo lado sul. Na época em que ele viveu, eram reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias, tá? Então ele viveu nesse período em que houveram esses governantes, e talvez por causa da sua origem, né, ele pôde observar tanta coisa ruim que estava acontecendo ali no meio do povo de Deus. É um livro pequeno, vocês em poucos, talvez poucos minutos, nem hora gasta, podem ler todos os capítulos. Se não me engano, são 7 os capítulos que nós temos nesse livro. E de uma lição muito importante. Alguém fez um estudo e dividiu esse livro em 3 itens, que é o juízo de Deus sobre Israel e sobre Judá. Nós já explicamos que Israel é o reino do norte e Judá é o reino do sul, né? Esse
juízo de Deus está contemplado na lição de hoje, né? Miqueias 1, 2 e 3. O segundo item do livro é o reinado universal do Senhor, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. Aliás, nós estudamos domingo passado sobre esse reinado do Senhor com base na profecia de Isaías, né? O governo sobre os ombros de Cristo. E a terceira divisão do livro do profeta Miqueias é o capítulo 6 e 7, porque ali nós temos a descrição da corrupção de Israel e a misericórdia de Deus. Então, feita essa breve alusão ao livro do profeta e a pessoa do profeta Miqueias, também conhecido nas escrituras como um profeta menor, porque escreveu um livro com poucas páginas, né? Mas nos traz muitas lições. Então vamos lá. Ele fala daqueles que no seu leito, quer dizer, quando deitam para descansar, para dormir, enquanto o sono não chega, o que essas pessoas ficam fazendo? Em vez de fazer como nós aprendemos quando éramos criança, né? Quando estávamos com pouco sono, alguém dizia, fica contando carneirinhos e tal. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, uma maneira de você se distrair e pegar no sono, né? Eles, em vez de contar carneirinhos, como nós aprendemos, eles ficavam imaginando a iniquidade, imaginando e maquinando como fazer o mal. E quando amanhecia o dia, à luz da alva, ele já estava com tudo ali maquinado, tudo esboçado, e iam à prática. Por que eles iam à prática do mal, que durante a noite, em vez de dormirem, ficaram conjecturando nos seus pensamentos? Porque eles tinham o poder em suas mãos. Terrível situação, não é, meus amados irmãos? Alguém que tem o poder, em vez de agir esse poder em favorecimento da população necessitada, fazia isso em seu próprio proveito. Que situação lamentável! Nós nos entristecemos com esta notícia que repete em nossos dias. Não estamos falando aqui de governantes. Estamos falando de pessoas que têm poder em suas mãos e as usam para tirar proveito do menos favorecido. Olha só o que eles faziam. Se cobiçam campos, os arrematam, quer dizer, arrancam o campo, né? Através de subterfúgio, de diversas maneiras, eles podem adquirir fraudulentamente essas propriedades. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Que coragem essa do profeta Miqueias! Que coragem de trazer à tona essa podridão que estava acontecendo ali no seio no meio ali do povo, no meio dos governantes. Mas ele completa, versículo 3, né? Assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis, melhor dizendo, altivamente, porque o tempo será mau. Então, o Senhor, como nós vimos na lição diária, ele desce lá dos altos céus. Lá dos altos céus, ele contempla o que está acontecendo aqui na terra. O Senhor sai do seu lugar, como nós vimos lá no versículo 3 de Miqueias 1. Ele sai do seu lugar e anda sobre os altos da terra. E por isso que ele observa essas práticas terríveis de injustiça entre as pessoas. Mas continuando o capítulo, os versículos 8 e 9, nós ainda temos mais essa informação. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo,
Quer dizer, além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Lançais fora as mulheres do meu povo, do seu querido lar, dos filhos delas tirais a minha glória para sempre. Que o Senhor tenha misericórdia, meus amados irmãos. Essa é a única maneira de nós podermos falar. Que o Senhor tenha misericórdia. Quando nós assistimos a alguns filmes da Segunda Grande Guerra, nós temos momentos assim de extrema angústia quando vimos mulheres e filhos sendo transportados em vagões das suas cidades natais para outros locais, para serem ali forçadas a um trabalho deprimente, a um trabalho subhumano. Muitos morreram naquele ambiente, naqueles campos de concentração. Infelizmente, o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Por isso, nós precisamos insistir sempre na necessidade de buscar o Senhor, porque somente Ele tem para nós uma resposta para essa situação. No segundo item do estudo da nossa lição, nós podemos observar a identificação dos que praticam a injustiça social. Ali nos dias do profeta Miqueias, né? Aqui ele aborda essa questão daqueles que deveriam ser os governantes do bem, mas são aqueles exatamente que maquinam a iniquidade e maquinam o mal, né? Imaginam a iniquidade, como nós vimos no versículo inicial, no Miqueias 2:1. Imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Quem são essas pessoas? Seriam as pessoas simples da sociedade? Não. Conforme Miqueias nos ensina, ele fala: ouvi agora vós, cabeças de Jacó. Quem seriam essas pessoas? E vós, chefes da casa de Israel, quem seriam essas pessoas? É óbvio que a resposta é os governantes, os reis, aqueles que ostentavam títulos de autoridade. Eles ostentavam, mas não eram autoridade, porque as pessoas que praticam essas maldades não merecem serem chamadas de autoridade. Continua o profeta Miqueias: não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eles, por serem pessoas que estavam ali investidas de um cargo de responsabilidade, de cuidar da nação, caberia a eles a prática do juízo. No entanto, o que eles fazem? Os que aborreceis o bem e amais o mal. Quer dizer, aqueles que andavam no bem eram aborrecidos, e os que andavam no mal, no entanto, eram amados. Olha que inversão de valores. 8 séculos antes de Cristo, já estas coisas estavam tão escancaradas que parece que hoje, quando nós observamos isso, nos surpreendemos, pensando que é algo dos dias atuais. Mas não, isso é algo que já vem desde a criação. O homem sempre foi muito levado à prática das coisas que desagradavam a Deus. E continua o profeta: e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, forçando-os a trabalhos, forçando a uma vida subhumana. Infelizmente, esta situação ainda hoje acontece. Que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão? Ele faz essa pergunta, mas a gente pode entender isso de uma forma afirmativa.
esses cabeças de Jacó, esses chefes da casa de Israel, eles tinham essa grande responsabilidade de cuidar e, no entanto, não estavam cuidando. Versículo 4 do nosso texto, então, chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Quando virem os inimigos, como nós já temos estudado, né? O rei da Síria, o rei do Egito, e depois a Babilônia, eles vão clamar ao Senhor, mas o Senhor não os ouvirá. Por quê? Quando eles deveriam ter exercido o juízo, quando eles deveriam ter cuidado daqueles que estavam sob os seus cuidados, eles negligenciaram. E agora o Senhor está dizendo, chamarão, mas não os ouvirei. Antes esconderei deles a sua face, a minha face, diz o Senhor, né? Naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Então, meus queridos irmãos, esse segundo item do estudo de hoje nos aponta que estas práticas da injustiça social, elas têm um cabeça, elas têm chefe, elas têm comando. Que o Senhor nos abra os olhos para ver se nós não estamos cometendo esses erros, se nós não estamos influenciando outros a agirem dessa maneira. Porque o Senhor conhece e sabe o que vai na vida de cada um de nós, não é isso? Que o Senhor, portanto, nos abençoe com esta experiência do profeta Miqueias. Eu resolvi trazer para nós, nesta manhã, um exemplo prático de alguém que praticou a injustiça social como está descrita no livro do profeta Miqueias, nesses textos que acabamos de ver, Miqueias 2 e Miqueias 3. Olha o que está em 1 Reis, capítulo 21. Não vou colocar o texto aqui na tela para vocês, também não vou ler todo esse capítulo, mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 21, tá? E leiam esse texto. Leiam todo esse capítulo. E vocês vão observar essa questão de maquinar o mal, imaginar a iniquidade, cobiçar campos, casas. Olha exatamente o que aconteceu aqui. O nome do rei é Acabe. Tá? Acabe tinha, como está aqui no texto, né, um vizinho chamado Nabote. Esse vizinho possuía uma vinha ao lado do palácio do rei Acabe. Acabe era, na época, o rei de Samaria, o rei de Israel. E Acabe, vendo a vinha de Nabote, disse a ele, olha, dá-me a tua vinha, tal, para que me sirva de horta, e eu vou te dar uma outra vinha melhor. Vocês podem ver o texto aí. Mas Nabote disse, não, senhor, o Senhor me guarde de ter de passar adiante esta propriedade, porque ela é herança dos meus pais. Para Nabote, aquela propriedade tinha um valor muito grande, sentimental, porque não era apenas a questão da terra em si, mas porque ali estavam as raízes dos seus antepassados naquele local. Era a herança dos seus pais. Aí vem o nosso Acabe, desgostoso com a resposta de Nabote, e o que ele faz, né? Ele vai para casa, né? E ficou muito triste, porque disse que não daria, não venderia, não faria negócios com ele. E deitou na sua cama, olha lá o texto que nós vimos em Miqueias capítulo 1, deitou na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Imagina o que Acabe estaria fazendo naquele leito ali, com aquela cara triste ali,
porque não conseguiu a propriedade que ele cobiçou do seu conterrâneo ali ao lado, né? A mulher de Acabe, como está aí no texto, vocês podem ver, chamada Jezabel, é uma mulher do mal, nós sabemos pela história. Quando ela viu que o marido estava assim, triste, desgostoso do espírito, perguntou o que aconteceu, ele falou, né? Foi Nabote, Nabote não quis me vender a sua vinha, tal. E ele queixa-se com a mulher. E a mulher lhe dá uma chamada, né? Oh, governas tu com efeito sobre Israel? Você é homem ou não é? Levanta, come. Eu estou acrescentando aqui mais alguma coisa, né? Alegra o teu coração. E olha, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezerita. Olha só a que ponto chegou a cobiça. A mulher de Acabe, a rainha Jezabel, né? Agora engendra uma maneira de fazer com que Nabote, aliás, que Acabe, né, tivesse a propriedade daquele agricultor herdeiro que cuidava muito bem da propriedade que havia recebido dos seus antepassados. E vocês observem, então, nos versículos 8 em diante, tempo é pouco, né? E vocês observam que Jezabel ordena a morte de Nabote. É assim mesmo. Isso ainda acontece hoje. Quando as pessoas cobiçam e vê que o proprietário não cede, eles dão um jeito, então, de ir pelo meio da violência, né? Tirando a vida. E essa tirar a vida é uma coisa muito comum nos nossos dias. Às vezes não tiram a vida com uma arma, mas tira com desprezo, mas tira com descaso, mas tira com a injúria, com a maledicência, e vai minando, vai ruindo, vai destruindo. Né? Foi o que aconteceu com Nabote. Nabote foi assassinado barbaramente, como nós podemos observar no texto aí da lição, que justamente por ele não ter entregue a propriedade para o rei Acabe, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até ele morrer. Versículo 13 do capítulo 21. Felizmente, essa situação não ficou apenas aí. Felizmente, havia naqueles dias um servo de Deus chamado Elias, e Elias, então, através do Senhor, porque o Senhor falou a Elias, como está no versículo 17, e manda Elias dar um recado a Acabe para dizer a Acabe que tudo aquilo que ele fez não foi nada aprovado por ele. Versículo 19, nós lemos que o Senhor manda Elias dizer a Acabe: mataste e ainda por cima tomaste a herança? Dir-lhes mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão também o teu sangue, o teu mesmo. Então, meus amados irmãos, tá aí. O texto é mais extenso, mas eu quero somente deixar com vocês esse exemplo, que tem outros exemplos de Deus condenando injustiça social. Deus está olhando dos altos céus e contemplando quem é Nabote, quem é Acabe, quem é Jezabel e quem é Elias. Esse é o Deus que nós podemos dizer com toda serenidade. É o nosso Deus de poder, que não deixa passar nada sem a sua ação. Ele age, ou de uma maneira ou de outra. Agora nós queremos partir para o terceiro ponto da nossa lição, terceiro tópico, a atitude do cristão para não praticar injustiça social.
A questão da justiça social, ela não é atrelada a um momento religioso, a um grupo religioso, porque todos os povos precisam da prática da justiça social. E eu digo o seguinte, aqueles que não praticarem justiça social hão de subsistir por pouco tempo. Eu não posso, assim, estender muito o comentário devido ao nosso tempo, mas vocês podem refletir. Todo grupo social tem que ter uma disciplina. E ai daquele que não acatar a disciplina estabelecida pela liderança do grupo. Um grupo que não tem prática de justiça social, a tendência é uma anarquia absoluta que acaba com a sua própria autoextinção. Mas vamos ver, o cristão precisa então estar preparado para não se conformar com o que se tornou prática comum numa boa parte da sociedade. E também ele precisa fazer diferença na prática da justiça social. Voltando então, não se conformar com aquilo que se tornou comum numa boa parte da sociedade. Às vezes as pessoas acham que por se praticar constantemente esses erros, que isso é o normal. Mas não é o normal. Vamos ver o que Paulo nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5 e os versículos 12 a 13. Paulo nos lembra que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós não temos nenhuma dúvida que estamos vivendo esses últimos dias. O que sobrevirá nesses últimos tempos, nesses tempos difíceis? Isso que está aqui. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobediente aos pais. Essa situação está muito, mas muito evidente. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados. Eu penso desafeiçoados, as pessoas não têm cuidado nem com a sua afeição, né? Desafeiçoados, andam de qualquer maneira, implacáveis, caluniadores, e triste saber, pessoas que levantam mentiras, calúnias contra o outro para derrubá-lo, para roubar a vinha do outro, né, como fez Acabe, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores. Lembram de Judas? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Estão mais dispostos a um momento fictício de alegria do que uma amizade sincera com Deus. Ainda continua Paulo dizendo, pessoas que têm forma de piedade. Você olha para aquele rosto e pensa, poxa, esse é uma pessoa temente a Deus, não? Tem forma de piedade. No entanto, negando-lhe, entretanto, o poder. E a advertência do nosso irmão Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, é bem simples e clara e objetiva. Foge também destes. Pois todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso, meus amados irmãos, nós não devemos nos surpreender quando estamos sendo perseguidos.
E aqui não é uma perseguição que vem lá de fora, às vezes é uma perseguição que vem da própria família, às vezes é uma perseguição que vem daqueles próprios que reúnem conosco, porque são pessoas que muitas vezes não entendem o que é viver essa prática de justiça social, como o Senhor tem nos ensinado. Mas termina o apóstolo Paulo: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É o destino, né? É o destino de Acabe. Vocês voltem lá e vejam lá em 1 Reis, capítulo 21, o destino dele, né? A morte terrível que ele sofreu, exatamente porque ele praticou aquela injustiça social tão terrível contra Nabote. Meus amados irmãos, nós precisamos, com todo o empenho, e aí eu reforço estas palavras, nós precisamos de fazer todo o empenho para sermos diferentes na prática da justiça social. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que nós não estamos aqui tratando de políticas públicas, como se costuma dizer, né? Nós não estamos aqui interferindo numa área que não é a área da igreja, não é isso. Nós temos que fazer a nossa prática, nós temos que fazer a nossa parte. Justiça social começa dentro do meu coração, começa comigo, começa com você, que é um crente no Senhor Jesus Cristo. E olha, nós temos muitos motivos para praticarmos justiça social. Basta querer, basta buscar no Senhor a resposta para as nossas dúvidas, como fazer a sua vontade. Vejamos o que o servo do Senhor do passado nos diz. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Olha só o que ele escreveu e deixou para nós. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem. Nós somos instruídos a fazer o bem. E não o faz, nisso está pecando. A igreja é ensinada desde o momento em que nós levantamos a mão numa reunião de evangelização e dizemos publicamente que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador das nossas almas. Desde o momento em que o Espírito Santo passa a fazer morada nos nossos corações, passamos a aprender que temos que fazer o bem ao próximo. Vocês lembram da passagem do bom samaritano? Quem fez bem àquele homem que estava caído à margem da estrada? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi um estrangeiro, um samaritano? Pois é, a resposta vocês já sabem, não? Assim devemos também agir. Nós precisamos fazer diferença na prática da justiça social. E como isso pode ser feito? Olha, irmãos, há muitas e muitas maneiras. Muitas e muitas maneiras. Um copo d'água, como disse o Senhor Jesus a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Senhor, estava preso e foste visitar-me. Senhor, quantas coisas nós podemos fazer e que não nos custa. Não nos custa valores. E se custasse também não teria problema nenhum se tivermos os valores. É claro que nós temos que praticar a justiça social, como nós vamos ver, para o necessitado. Tá? Como diz também o apóstolo Tiago, nós temos que praticar uma religião pura e sem mácula. Tiago 1:27. Tá? Porque esta é a vontade do Senhor nosso Deus.
A vontade dele é que nós pratiquemos exatamente a nossa fé, tá? De uma maneira visível. Olha como está a palavra de Tiago. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos. Quem são os órfãos? São normalmente crianças ainda bem pequenas, na sua adolescência, que perderam seus pais ou perdeu um dos pais. São órfãos, crianças que carecem de apoio de carinho. Às vezes a gente pensa que o cuidado é só um brinquedo ou uma roupa. Tá certo, isso ajuda, mas muitas e muitas vezes o órfão precisa de uma palavra, precisa de um conselho, precisa de uma atenção. Isso é justiça social. E órfãos aqui também, não é, eu falei crianças, mas também aos órfãos adultos. Mas certa vez eu ouvi um senhor que convivia com a sua mãe idosa, e após ela falecer, ele ficou tão abatido, e ele disse: eu agora sinto o que é ser um idoso órfão. Fazia-lhe falta a sua mãe, ele se sentia órfão. Esse também precisa de cuidado. Então, nós podemos estender aqui que os órfãos são todos aqueles que perdem os seus entes queridos, pais, aqueles que cuidam deles e agora vivem uma situação de angústia, precisam de serem cuidados. As viúvas, nas suas tribulações, não em qualquer situação, aquelas viúvas que têm uma boa pensão deixada pelos seus maridos, que não precisam de socorro, essas talvez não tenham tanta carência, mas tem aquelas que ficaram desamparadas. Tem aquelas que vivem uma vida de saudade, de angústia e precisam de cuidado. E diz mais, guardar-se a si mesmo, incontaminado do mundo. Isso é, meus irmãos, o que é ser cristão na prática, cristão na realidade. Concluindo o nosso estudo desta manhã, eu quero deixar com vocês esse pensamento que está aqui na tela. Como igreja, precisamos estar atentos aos mínimos detalhes da prática da justiça social, partindo de nós mesmos a iniciativa. Em vez de ficar cobrando dos outros, os quais muitas das vezes não conhecem o Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou. Há certas vezes uma tendência a querer cobrar dos órgãos públicos a prática da justiça social, mas nós mesmos não fazemos nada da nossa parte. Isso não é o que o Senhor tem nos ensinado. Nós temos que fazer algo, nós temos que partir para a ação. Enquanto a igreja ficar somente na teoria, não vamos ver progresso, não vamos ver resultado. Mas na hora que eu posso abrir a mão e ajudar o necessitado, eu estou praticando justiça social. Em vez de ficar criticando os outros que não praticam, porque cada um vai dar conta de si a Deus. Eu tenho que fazer a minha parte. Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, em praticar a nossa justiça. Não diante dos homens, como disse o Senhor Jesus em Mateus 6:1. Não diante dos homens a fim de sermos vistos por eles. Porque não adianta nada eu fazer algo para ser visto, para ser observado, para ser elogiado, para ser enaltecido. Isso não vai trazer resultado. A nossa prática da justiça tem que ser diante do Pai Celestial. Porque se for diante dele, nós receberemos o galardão. Do contrário, não teremos galardão.
Podemos doar todo o nossos recursos, se isso for para a aparência, se isso for para nos exibir, é um erro que estamos cometendo. A prática da justiça social, ela precisa ser feita de maneira bem discreta, de maneira bem anônima. Que o Senhor nos abençoe com esta lição. Domingo que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição número 6, ainda dentro do profeta Miqueias, né? Como hoje nós estudamos, nós estaremos ainda aprendendo com esse servo do Senhor sobre esse tema. Deus requer retidão pessoal. Domingo, dia 8/8/2021, nós pedimos ao Senhor que nos capacite para estarmos juntos nessa ocasião, se for da vontade dele, né? Nós todos aqui vivemos dia a dia. Nós não podemos garantir nada que estaremos no próximo domingo reunidos, nem estudando a sua palavra, porque tudo depende do nosso amado Jesus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Esta tem sido a nossa oração e continuamos orando. Senhor, abençoe-nos com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.